Bom dia, família. Eu sou a Keila Nossi. Que prazer estar com você mais um dia. Nós estamos no devocional da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Nós ficamos ali na Praça Raul Soares e eu te convido a nos conhecer. Nós temos aí as nossas redes sociais, onde você pode assistir os nossos cultos, acompanhar o nosso devocional. Lá no nosso site você pode ver os nossos eventos e você pode estar conosco. Será um prazer conhecer mais você e ter você nas nossas celebrações. Nós estamos aí na leitura do Novo Testamento, já passamos aí por tantos livros e estamos agora nas cartas de Paulo. Nós estamos em Colossenses e estamos aprendendo sobre a supremacia de Cristo, a suficiência dele sobre nós. Essa é uma carta que Paulo escreveu enquanto estava preso à igreja de Colossos, que estava enfrentando ali uma relativização do ensino que Paulo tinha transmitido a eles. Estavam recebendo influência da cultura, permitindo ali que às vezes Cristo fosse deixado de lado, e Paulo vem então enfatizar isso de forma assim muito insistente, para que eles não se desviassem, mas que eles permanecessem firmes. Então, após estabelecer a supremacia e a suficiência de Cristo nos capítulos 1 e 2, Paulo agora, no capítulo 3, que nós vamos ler hoje, se volta para a vida prática do crente. A partir do momento em que nós temos Cristo como nosso Senhor, Salvador, suficiente, a nossa base, Ele agora vem abordar a nova vida que nós devemos ter a partir disso. E como que essa transformação deve se manifestar em ações e atitudes cotidianas. O apóstolo Paulo enfatiza que ao sermos resgatados, nós somos chamados a viver de uma maneira digna dessa nova identidade que recebemos. E isso, naquele momento, para aquela igreja, era de extrema importância, porque eles precisavam retomar a essência e não somente saber da essência, mas permitir que essa essência os moldasse e os voltasse para o centro de todas as coisas. E da mesma forma, isso é necessário a nós. Hoje, muitas vezes nós permitimos algumas influências, algumas coisas entrarem na nossa mente, às vezes nós mudamos alguns pensamentos, às vezes nós paramos de buscar na palavra a verdade sobre nós mesmos e isso deturpa a nossa imagem, deturpa a nossa identidade. Então hoje nós precisamos também não só lembrar que Cristo é suficiente, mas lembrar que Ele precisa mudar a nossa vida diariamente. Então o capítulo começa com uma afirmação poderosa. Se, pois, você foi ressuscitado com Cristo, busque as coisas que são de cima. Isso aqui já é um convite maravilhoso a termos um foco contínuo nas realidades espirituais e na vida eterna. A ressurreição com Cristo implica em uma nova ordem de prioridade e um novo modo de viver. Então hoje, se você é um cristão, um crente no Senhor, que tem Jesus Cristo como seu Salvador, como Senhor de todas as coisas, como suficiente na sua vida, você precisa viver com uma mentalidade espiritual direcionada ao céu, à eternidade. Claro que isso implica em mudança prática. Por quê? Porque as nossas buscas diárias precisam refletir as prioridades do céu. Então hoje a primeira coisa que você deve se questionar é os seus objetivos, as suas metas estão alinhadas com o que Deus deseja para você ou com aquilo que você gerou no seu coração para si mesmo? Porque Paulo vai dar continuidade aqui falando sobre a necessidade da morte do velho eu. Então, se hoje os seus padrões estão estabelecidos na sua vontade, no seu achismo, agora é hora de parar e mortificar o velho homem e deixar Cristo realmente conduzir a sua vida. Quando nós permitimos isso, precisa ter uma mudança de prática. Essa morte do velho eu, mortificar o velho homem, indica um rompimento consciente com comportamentos e atitudes que não são compatíveis em uma pessoa que tem Cristo como centro da sua vida. Em uma pessoa que já testificou, testemunhou por meio do batismo ali que ele tem uma nova vida em Cristo.
E essa morte, querida, é um processo contínuo, diário, que exige vigilância e dedicação. Então hoje você precisa identificar áreas em sua vida que precisam ser mortificadas. Quais são os comportamentos ou pensamentos que você precisa entregar a Deus para experimentar a liberdade e a transformação espiritual? O apóstolo Paulo destaca a nova identidade dos crentes. Ele fala: olha, vocês, porém, são um só em Cristo Jesus. Isso transforma a maneira como nós vemos e como nós vemos os outros. Somos chamados a viver em unidade e amar uns aos outros, independente das nossas diferenças. Então hoje você também precisa avaliar não só os comportamentos que você possui que precisam ser deixados para trás para que Cristo seja visto na sua vida, mas também como você trata as pessoas. Você tem olhado para as pessoas com um olhar de compaixão, de amor, de empatia, como Cristo olhava? Ou você tem sido aí egoísta, discriminatório? Considere fazer um esforço consciente para valorizar e promover a unidade do corpo de Cristo, amando e respeitando aqueles que são diferentes de você. Nós precisamos cultivar essa mentalidade, esse padrão. A nossa forma de ver tem que ser a forma que Cristo vê. A nossa forma de falar tem que ser a forma que Cristo fala. A nossa forma de agir tem que ser a forma que Cristo age. Cristo tem que ser visto. Não há mais a Keila, não há mais o meu eu. Agora é Cristo sendo visto em todas as coisas. Então hoje nós precisamos entender que nós precisamos nos vestir dessas características cristãs. E Paulo ele usa essa metáfora, olha, vistam-se com as virtudes como a compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão, a paciência. E isso implica que as nossas ações devem refletir Jesus. É um chamado para que nós nos tornemos embaixadores de Cristo em nosso dia a dia. Então, quais são hoje as roupas que você precisa trocar? Quais são as características que Cristo você precisa incorporar na sua vida cotidiana? Será que é a fala de mansidão? Será que é a compreensão, o perdão? Será que é uma ação mais bondosa, menos violenta? Quais são as coisas que você precisa transformar, abandonar para que Cristo seja visto? Desafie-se a refletir sobre uma virtude específica que você pode praticar nesta semana e fazer com que as pessoas já vejam a diferença na sua vida. O capítulo 3 de Colossenses é um belo lembrete de que, como crentes, nós somos chamados a viver de forma distinta, diferente, refletindo a nova vida que temos em Cristo. A nossa conduta diária deve ser um testemunho da transformação que ocorreu em nossos corações. Então não dá mais para sermos como nós éramos. Não dá para falarmos da mesma maneira, termos os mesmos pecados, a mesma conduta, andarmos nos mesmos ambientes. Nós precisamos mudar a nossa vida e buscar as coisas do alto, mortificando o velho homem, abraçando a nova identidade em Cristo e nos vestindo das virtudes cristãs. Pois só assim nós seremos capazes de brilhar a luz de Cristo em um mundo que tanto precisa de esperança e amor. Então agora reserve um tempo, ore, medite sobre essas verdades contidas neste capítulo. Peça ao Espírito Santo para ajudá-lo a viver essas realidades de maneira prática, impactando a sua vida e os seus relacionamentos em todos os aspectos. Ore nesse momento e peça para Deus te mostrar o pecado que precisa ser abandonado, uma postura que não está sendo coerente com a palavra do Senhor, um princípio que tem norteado a sua vida que na verdade tem te afastado do reino dos céus. E alinhe a sua mente, alinhe o seu coração, alinhe a sua vida ao centro dela, que é Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, que o Senhor hoje traga para nós crescimento, transformação e um profundo compromisso de vivermos esse relacionamento com o Senhor de forma íntegra. Espírito Santo, traga luz agora à nossa mente, aos pecados que às vezes estão, Senhor, sendo levados de forma relativista, aqueles que a gente não tem dado tanta importância e que nós precisamos lutar contra, abandonar realmente, deixar diante do teu altar.
Traga também as condutas, ó Deus, seja os pensamentos, seja as falas, os comportamentos, seja os ambientes, ó Deus, que às vezes nós precisamos mesmo abandonar, às vezes as pessoas que são influências ruins sobre nós. Nos ajude, ó Deus, a tomar realmente um posicionamento ao teu lado, Senhor, buscando aí sermos semelhantes a Cristo, fazendo com que as pessoas olhem para nós e não vejam nós mesmos, mas vejam o Senhor, o seu amor, a sua graça, o seu brilho, o seu reino. Então, Pai, nos ajude nesse dia a sermos cidadãos do céu e realmente, Deus, a vivermos a nossa vida coerente com o evangelho que nós recebemos, com a palavra do Senhor, que nós possamos assumir os nossos papéis, honrando como esposas, maridos, filhos, como pais ao Senhor em tudo aquilo que a gente faz. E que a nossa vida seja reflexo realmente de que nós somos seguidores do Senhor e que nós estamos aqui ao seu serviço. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e nós nos vemos amanhã. Até lá!